Pronto, estamos gravando, essa é a nossa web revisão. Quero dizer para vocês que tem gente aqui que está tentando entrar na sala de aula com o login que não é o do Sempre Seúl, e vocês não terão frequência, prestem atenção nisso, porque isso é muito importante. Lá no final vocês vão precisar desse percentual de frequência e eu fico preocupada com isso. Esse nosso evento de hoje, ele tem um objetivo muito específico, que é de dar um direcionamento para os estudos de vocês. Então, a ideia aqui não é passar por todo o conteúdo, apesar de que eu vou dar um roteiro de estudos para vocês, mas a gente não conseguiria ter densidade de discussão nos 4 tópicos, né? Seria difícil a gente ter densidade nesses 4 tópicos durante esses 50 minutos de aula. Mas eu vou tentar aqui dar esse direcionamento. Eu já postei na sala de aula o PowerPoint que eu vou utilizar. Então, caso vocês queiram utilizar o material que eu vou apresentar aqui para vocês como roteiro de estudos, ele já está posto nos materiais complementares. Eu fiz isso antes de entrar aqui na sala de aula. Mas eu preciso também dar algumas indicações aqui. A primeira delas é de que a avaliação da disciplina, que vai acontecer entre o dia 24 e 29, é presencial. Já tinha falado isso anteriormente, mas acho que é válido deixar registrado. E que para que vocês façam essa avaliação da disciplina, vocês precisam fazer o agendamento prévio. O agendamento, pelo cronograma, ele está aberto até o último dia de prova, até o último dia que você pode fazer a avaliação. Mas se eu fosse vocês, não deixava para a última hora, uma vez que os espaços nos próprios laboratórios são limitados e vocês terão uma condição muito limitada também de escolha de horários de campus. Então, quem ainda não fez o agendamento, faça isso o mais breve possível, né? E faça selecionando ali o campus e o horário que fica mais adequado para que vocês não cheguem atrasados, uma vez que, entrando atrasado no laboratório, você perde tempo de prova, né? Você não consegue adentrar na próxima hora, né, como continuidade da sua avaliação. Você tem um período delimitado ali para fazer a avaliação. A avaliação da disciplina, como eu havia dito para vocês, ela é uma avaliação de 10 questões objetivas. Essas questões objetivas, elas são divididas entre as unidades de aula de uma maneira equilibrada. Então, o ideal é que vocês façam a leitura de todo o material. Sei que já tem feito isso ao longo do tempo. A disciplina online, ela facilita esse estudo, porque vocês vão acessando ao longo do tempo, então, invariavelmente, vocês já estão estudando. Revisitem as questões de fixação, que vocês podem fazer quantas vezes queiram, e vejam também as questões dissertativas que responderam, que também é importante, vocês podem revisitar, além dos vídeos, né, além do material do fórum temático, que já dá uma base muito boa de pensamento para a construção da disciplina. Tenho certeza que todos vocês já estão muito imersos no conteúdo da disciplina por conta do fórum. O fórum, ele tem essa peculiaridade. Então, assim, eu realmente acredito que vocês se darão muito bem na avaliação. As questões, elas são no mesmo padrão daquilo que vocês já acessaram anteriormente, elas não têm um grau de dificuldade maior, elas fazem parte do mesmo banco de questões. Então, muito possivelmente, vocês serão muito bem-sucedidos, é o meu desejo. Desde que vocês façam a parte de vocês, de agendamento, de comparecimento no local, tá certo? Então, fiquem sempre atentos a isso. Pode falar, Maria Lúcia, fica à vontade. Professora, a dissertação que teve, tem no rodapé, tem outra, tem tipo é como se estivesse corrigindo, é isso? As questões dissertativas? Isso. Porque eu já passei e corrigi. Então, se tem lá dizendo que você teve uma resposta condizente com a temática, que está coerente, é porque a sua resposta está correta. Beleza. Tá bom? E aí você pode dar uma lida nas suas respostas, que eu acho que facilita aí também, né, nos estudos de vocês. Vou expor, então, aqui o meu slide. Se você puder, Maria Lúcia, eu vou até pedir para você me dar um sinal sonoro de que você consegue enxergar aí, que a turma consegue enxergar o meu slide, eu agradeço. Tá, beleza. Tá bem visível. Ótimo, bom demais. A partir de agora, gente, eu não consigo mais ver o chat. Então, caso vocês queiram fazer algum tipo de questionamento, participar, fiquem à vontade para abrir o microfone. Eu vou passar por todo o conteúdo da disciplina, dando indicações de estudo para vocês, tá certo?
E aí fiquem atentos a isso, porque eu vou tentar ser aí o mais breve possível para fazer esse aproveitamento do tempo. A gente inicia, então, a disciplina fazendo uma distinção muito clara entre ética e moral. A distinção que a gente faz, quero já deixar claro para vocês, não é para que a gente entenda a ética e a moral como assuntos ou conflitantes ou concorrentes, porque não são. Né? A gente faz a distinção porque tem conceitos diferentes. Mas a ética e a moral sempre caminharão juntas. Né, num exercício de que a ética sempre será o pensamento que tem por trás da moral. A ética ela tem um caráter filosófico, ela diz respeito a uma construção de valores, de princípios que vão determinar a nossa conduta moral, mas a ética está no campo filosófico, no campo do pensar, enquanto que a moral ela efetivamente lida com tudo que é mais material, tudo que diz respeito ao nosso comportamento, à nossa conduta efetiva diante das outras pessoas. É importante a gente pensar, eu acho que tem um microfone aberto, né, gente? Vocês podem fechar o microfone só um minutinho? A não ser que queiram falar e fiquem à vontade. Mas se tiver um microfonezinho aberto aí, obrigada. É importante a gente lembrar que quando a gente constrói esses valores e esses princípios, quando a gente assume isso nessa reflexão ética, de que muitas vezes isso acontece de uma maneira bem individualizada, mas que só há sentido no pensamento da ética e principalmente da moral se a gente se a gente observar o coletivo. Se a gente vive sozinho, não há por que pensar naquilo que é certo e errado. Como a gente vai agir de maneira certa ou errada. Esse pensamento ele só vai existir quando a gente se desdobra para o coletivo. Então, é necessário que a gente perceba que a ética ela é o pensamento da moral, ela é a parte cognitiva dos valores e dos princípios, e a moral ela diz respeito ao nosso próprio comportamento, à nossa conduta diante das outras pessoas. Uma outra reflexão muito importante é de que todas as nossas ações, e a gente precisa ter consciência disso, né, para essa reflexão ética, todas as nossas ações naturalmente terão desdobramentos em outras pessoas, né? A gente não age, nunca vai agir pensando que as consequências das nossas decisões e dos nossos atos só refletem em nós mesmos. Invariavelmente, isso vai ter consequências coletivas. E quando a gente pensa nessas consequências coletivas, a gente tem que entender que nós também fazemos parte desse coletivo. Então, invariavelmente, aquilo que eu faço tem influência sobre os outros, que, por sua vez, também me influencia de volta. Né? Então, esse desdobramento ele vai acontecer e a gente tem que se colocar numa situação em que fazemos também parte desse coletivo. A conduta moral, que diz respeito às normas de comportamento, mesmo que elas ainda não estejam escritas, porque a gente tem normas que são regramentos já postos, formalizados, mas outras tantas normas de conduta, a gente sabe o que é certo e errado fazer, mas não está escrito em ponto nenhum. Mas essa conduta que vem a partir dessa moralidade, ela também diz respeito ao fato do indivíduo ter liberdade de agir, mas também tem autonomia e responsabilidade no seu agir. A gente vai falar um pouco mais disso agora mais na frente. Esse quadro foi retirado da nossa unidade de aula, faz aí uma distinção entre os conceitos, mas percebam que é quase que impossível a gente descolar o pensamento da ética do pensamento da moral. Então, a ética vai tratar das reflexões da moral, enquanto a moral trata das ordens de comportamento, ainda que não escritas. A ética é o estudo filosófico do comportamento, a moral diz respeito à própria ação. A ética analisa o agir, enquanto que a moral constitui os regramentos, os regulamentos do agir, ainda que não formalizados, mas a gente sabe o que é moral e o que é imoral muitas vezes, mesmo que isso não esteja dentro de um regramento. A ética considera a essência do ser, enquanto a moral lida com o que é socialmente esperado por todos nós, e ambas lidam com aquilo que é certo e o que é errado. Né? O nosso texto diz lá que a moral pergunta como é que o homem deve agir, e a ética questiona
qual é a vida que eu quero viver, o que é que tem por trás dessa ação. Então, a ética será sempre a reflexão do comportamento, da moral. A gente tem ainda outros conceitos importantes aí, que é o da conduta amoral, que é quando o indivíduo está fora do seu contexto e ele, portanto, não conhece as regras de convivência daquela sociedade em que ele está inserido naquele momento. Então, por não conhecer aquilo que é considerado certo e errado na conduta social onde ele está inserido naquele momento, ele é considerado amoral. Mas se ele conhece e ele resolve agir de maneira contrária, ele é considerado imoral, ele tem uma conduta imoral. Né? Então, a gente também precisa perceber essas vertentes. Além dessas, de que todos nós somos considerados agentes morais, atores dessa moralidade, desde que tenhamos habilidade para tomar decisões, liberdade para tomar decisões e autonomia, ou seja, um escopo delimitado ali de possibilidades de tomada de decisão, em que a gente é responsável e, portanto, responde pelas consequências daquilo que faz. Nós somos agentes morais, desde que tenhamos capacidade de tomar decisões. Né? Então, esses agentes morais que nós somos é que, de fato, trazemos essa composição para esse coletivo, né, de acordos que são trazidos para que a sociedade, para que esse coletivo funcione bem, e esses acordos para o bem-estar coletivo é que são considerados, de fato, um ordenamento moral. É importante a gente perceber isso, principalmente quando a gente fala aqui especificamente desse agente moral que nós somos, porque a gente vai perceber que tem pessoas dentro desse coletivo que não possuem essas habilidades para tomar decisão. Né? É o caso, por exemplo, das crianças ainda muito pequenas, que elas não têm essa habilidade de tomar decisão, então muitas vezes elas agem ainda direcionadas muito por instinto ou por aquilo que observam no seu coletivo, enfim. Nós somos agentes morais, desde que tenhamos a habilidade de tomar decisão e que possamos ter liberdade para essa decisão e, obviamente, também autonomia, que é uma palavra muito importante desse agir. O nosso tópico 1, ele traz também a relação entre ética e justiça. E eu quero que vocês percebam que quando a gente fala especificamente de ética, naturalmente a justiça tem que ser trazida a reboque. Ser ético é ser justo. Só que quando a gente fala de justiça especificamente, já trazendo um pensamento para a justiça de uma forma descolada da ética, a gente sabe que a justiça ela é feita a partir da possibilidade de se ter um poder de coerção do comportamento das pessoas. Então, a gente entende que vive sob um ordenamento jurídico porque a gente tem normas e leis que vão conduzir o nosso comportamento e nós sabemos que somos direcionados a um determinado comportamento porque temos consequências claras a partir daquelas decisões que tomamos. Né? E a justiça, ela como um atributo fundamental para o aprimoramento do pensamento ético, uma vez que a ética é quem vai dar condições para que a justiça se exerça, mas a gente sabe que em muitos casos a gente pode realmente questionar os ordenamentos jurídicos e até a própria justiça. A justiça ela é feita de alguns princípios e está lá posto no nosso tópico 1, esses princípios da justiça, que são de igualdade, de equidade, de solidariedade e de honra. A igualdade, ela preza para que todos sejam tratados como seres humanos que somos, da mesma forma. A equidade, ela vai prezar para que as pessoas sejam atendidas nas suas diferenças, nas suas necessidades que são diferentes, considerando aquilo que elas necessitam em determinado momento. Então, apesar de sermos todos seres humanos e termos um tratamento igual como humanos, nós também precisamos ser atendidos nas nossas diferenças. O princípio da solidariedade é o que traz essa consciência coletiva de observar o outro,
de se desdobrar pelo outro, de entender o que falta no outro e nos colocarmos, inclusive, numa situação de disponibilidade, de assistência para o outro, traz aí esse pensamento da solidariedade e da honra de entender que todos somos dignos de respeito. E isso aí vai trazer para a gente uma construção dos princípios da justiça para a ética, fazendo novamente a distinção. A gente pode ter princípios e valores que trazem para nós um pensamento ético, mas quando a gente trata da justiça, a gente está tratando essencialmente de um caráter moral e de uma construção de um ordenamento que vai direcionar o comportamento social, inclusive em relação às suas sanções, em relação àquilo que vai delimitar esse comportamento. A gente entra aí na ética do coletivo. Isso aqui eu acho que para nós é até bem mais claro, né? Pelas postagens de vocês, pela participação de vocês, pelos questionamentos que fazem, fica muito claro para mim que vocês já entenderam, né, que não existe pensamento ético sem esse desdobramento coletivo, né? E aí a gente tem aí dois conceitos muito importantes, eu até questionei alguns de vocês no fórum temático sobre isso, mas que eu quero que vocês façam a distinção entre esses dois conceitos, que é o conceito de empatia e de alteridade. Certamente a gente vai ter aí alguma questão, se vocês forem sorteados no banco de questão, sobre empatia e alteridade. O conceito de empatia, ele é um conceito mais comum, ele está mais na fala da gente aí no senso comum, e ele é um conceito que fala sobre uma orientação para que a gente respeite o outro como diferente que ele é na sua construção, observando o contexto em que ele está vivenciando, né? É como se a gente, de fato, como todo mundo diz no senso comum, se colocasse no lugar do outro, entendesse o contexto da vivência daquele outro, para que a gente pudesse respeitá-lo nas suas emoções, na sua integridade, né? na sua completude. Quando a gente fala de alteridade, a gente vai para um campo um pouco mais denso, a gente reconhece a humanidade que habita no outro, entendendo, inclusive, que aquela humanidade que habita no outro é uma construção de vida, né, que vem de uma relação, inclusive, histórica, de relações com instituições, com outras pessoas, com experiências de vida. Então, não é só se colocar naquele contexto como empatia, mas é de entender toda a humanidade que habita no outro. O conceito de alteridade, ele é muito mais denso nesse sentido, né? E é importante a gente entender, inclusive, isso, porque o pensamento ético, que é construído inicialmente individualmente, ele também vem a partir desse entendimento da alteridade, dessa construção humana que cada um de nós temos, né? Nós nascemos em lares diferentes, em famílias diferentes, em condições de vida diferentes, em culturas diferentes, temos experiências completamente distintas, somos associados a instituições das mais diversas possíveis, e isso vai nos distinguindo ao longo do tempo. E é essa humanidade, essa construção humana que nos traz, que precisa ser percebida nesse princípio da alteridade. E isso faz com que a gente tenha um pensamento da ética do coletivo muito mais apropriado, porque a gente entende o outro. Vocês usaram palavras muito importantes, inclusive no fórum, não só de respeito, não só de dignidade, não só de honra, mas de tolerância, de acolhimento, de observância, né, nas características do outro. Isso tudo traz, de fato, né, uma costura muito importante para que a gente entenda essa ética do coletivo. Mais uma vez, entendendo que tudo que a gente faz tem consequências no coletivo. E que esse coletivo, naturalmente, nos impacta porque nós fazemos parte dele. Nós fazemos parte desse mesmo coletivo, que nós impactamos com nossas ações individuais. Então, espero que tenha ficado claro aí esse conceito, essa distinção entre os conceitos de alteridade e de empatia. Quando a gente entra lá no tópico 2, a gente começa a fazer um apurado histórico e filosófico a respeito da ética e da moral. E eu vou passar aqui rapidamente com vocês, para que vocês relembrem aí, principalmente os nomes dos filósofos e as escolas que eles participam, e de que forma eles foram contribuindo ao longo do tempo com essa concepção da ética que a gente tem até os dias de hoje. Percebam que em alguns momentos esses filósofos, eles embatem uns aos outros, né? Eles se colocam
numa situação de discordância um dos outros, mas que na grande maioria das vezes é uma construção mesmo, uma construção filosófica que nos traz aí para um momento em que a gente vive na modernidade, em que efetivamente a gente continua discutindo e filosofando, né? Porque quem de nós vai dizer que tem a verdade absoluta a respeito disso? Mas a gente começa esse arco filosófico histórico lá na Grécia Antiga, a partir dos sofistas, né, que eram os sábios reconhecidos que andavam pela polis, que traziam ali discussões entre a relação do homem com o próprio Estado, né, da cidade com a cidade-estado. E esses sofistas, eles eram pessoas reconhecidamente que ensinavam a arte do discurso, da retórica. E eles eram reconhecidos como vendedores do saber, eram muito conhecedores, né, de muitas coisas. Né? Então, eles estavam ali na polis para ensinar a convencer, a argumentar, a discutir, a persuadir. E eles traziam a ideia de que as verdades, né, a verdade, ela não era universal. A verdade, o conhecimento que vem a partir dessas discussões, eles são transitórios, uma vez que o próprio ser humano é transitório. Se a gente for pensar na nossa condição humana, inclusive de finitude, né, de que nós nascemos e morremos um dia, nós somos transitórios. Então, os sofistas traziam essa concepção de que o saber, o conhecer, que é o que constrói a filosofia da ética, né? A ética vem a partir desse raciocínio, desse pensamento. Ele não era universal e ele é transitório, era isso que os sofistas diziam. Eles traziam ali o início da escola racionalista, eles diziam que o conhecimento vem a partir da razão e que o homem é a medida de todas as coisas, que nós temos uma essência humana, racional, e que é a partir dessa razão que nós construímos esse saber, esse conhecimento, e essa verdade que não é absoluta, que é transitória, porque o próprio homem é transitório, mas que nós somos a medida dessa razão. Era isso que os sofistas diziam. E Sócrates vem logo em seguida, também como racionalista, entendendo que a construção do conhecimento vem a partir da razão, ele vem para embater esses sofistas. Ele achava que os sofistas estavam errados quando acreditavam que a verdade é transitória. Sócrates acreditava numa verdade absoluta e universal. E que, portanto, como desdobramento disso, a própria ética seria universal, porque faria parte de uma essência que cada um de nós, como seres humanos, temos. A nossa racionalidade indicaria a mesma ética para todos. Né? Segundo Sócrates, nós seríamos racionais, e essa é a essência que traria esse conhecimento, essa racionalidade universal. Quando a gente chega em Platão, né, que não desdiz Sócrates, e aí é que eu quero que vocês percebam essa caminhada histórica nesse sentido, porque não é um desdizendo o outro o tempo todo, né, é uma construção que vai trazer, inclusive, nosso pensamento para os dias de hoje. Né, Platão dá continuidade ao pensamento de Sócrates, mas ele traz um aprofundamento às questões. Ele traz uma divisão, uma dualidade entre o corpo e a alma, indicando que o corpo está relacionado a essa nossa materialidade, dos nossos desejos, das nossas paixões, e que esse corpo vai nos desviar da busca pelo bem e da própria verdade, ele é enganoso, e que a alma, que é a nossa racionalidade, é quem efetivamente vai fazer boas escolhas na construção do pensamento. Então, ele também é racionalista, entende a construção racional do conhecimento e da própria ética, mas ele traz aí um questionamento, né? Um ponto a ser adicionado em todas essas questões, que são os nossos desejos e as nossas paixões, que vão tentar nos desviar dessa verdade. Aristóteles já não admite esse dualismo, né, que nós acabamos de comentar, entre o corpo e a alma. O que Aristóteles admite é de que o homem, ele busca pela felicidade, e a felicidade para Aristóteles está em ser ético, em fazer o bem, né? E é esse bem supremo, que é racional, que é uma escolha racional, porque Aristóteles também é um racionalista, ele tem que ser desdobrado nesse convívio social. Apesar de não trazer essa reflexão sobre a dualidade do corpo e da alma, Aristóteles ele traz ali uma contribuição muito efetiva, né, de que o ser humano ele está sempre na busca, né, por um bem maior,
que esse bem ele chama de felicidade, e que esse bem ele deve ser desdobrado para a coletividade. Santo Agostinho vem também aí nesse apurado histórico para marcar o que a gente considera como ética cristã. Também racionalista, né, entende que a gente precisa evitar as nossas paixões, que elas nos desviam, né, do comportamento ético, que a nossa razão é quem faz com que tenhamos boas escolhas, mas ele traz ali uma outra reflexão, como ética cristã, de que as nossas ações éticas são desdobramentos de um amor pelo divino, de um amor por Deus e de um amor ao próximo. Então, há a inclusão também da caridade, da solidariedade e até da fé, porque a gente tem esse tratamento com o divino. A ética cristã, ela vem, apesar de racionalista, inserir um desdobramento do amor a Deus e do amor ao próximo. Santo Agostinho contribui ainda com o livre-arbítrio, que é também essa liberdade da tomada de decisão e até da autonomia que a gente fala em relação à ética, mas é uma contribuição da ética cristã, né, e que a gente vai ver que mais na frente essa contribuição de Santo Agostinho também tem desdobramentos em outras escolas filosóficas. A gente entra na ética moderna, aí, no tópico 3, né, na modernidade, com outras discussões, inclusive com outras temáticas que são trazidas, até pelo curso natural, né, da vida. E a gente tem aí outros filósofos que trazem a possibilidade da gente entender a construção do conhecimento e da ética não mais racionalmente, mas empiricamente. Então, a gente tem o empirismo sendo pontuado nesse momento, com expoentes muito importantes da filosofia, que tem aí dois citados no nosso slide, né, que é John Locke e David Hume, que são dois britânicos, que eles traziam aí a ideia de que o conhecimento ele não era construído racionalmente, ele era construído a partir da experiência da vida, da experimentação com a realidade, com o mundo real, que os nossos sentidos trariam ali como canal de entrada, né, muitos inputs, muitos insumos para a construção desse conhecimento e, consequentemente, da própria ética. Né? Então, o empirismo e o racionalismo são duas escolas de pensamento, uma que vai explicar através da razão, de um componente inato humano, que é a razão, e o outro que vai explicar o acesso ao conhecimento e, consequentemente, à própria filosofia da ética através das experiências, da experimentação do próprio mundo real. O racionalismo, na Idade Moderna, ele tem aí como seu pai, né, como seu maior expoente, Descartes, que vai trazer para a gente uma construção que vem a partir daquela frase, né, clara, uma frase bem conhecida, que vocês inclusive citam bastante, do penso logo existo. Quero que vocês entendam essa frase, que ela tem uma condicionante, né, para Descartes. Existir é uma condição do pensamento, a gente só consegue entender a nossa própria existência a partir do momento que a gente consegue ser racional, né? Então, penso, logo existo, e que para Descartes a única verdade que existia é de que a gente iria duvidar sempre de todas as coisas. Né? Ele é conhecido, então, como o pai do racionalismo, e ele traz aí, dentro da modernidade, a possibilidade da gente, inclusive, trazer outras dúvidas e outras questões para essa temática racionalista. O quadro aqui, tirado lá da nossa sala de aula, ele traz aí um paralelo bem importante entre as duas escolas, a racionalista e a empirista, onde a racionalista utiliza a razão para alcançar a vida ética e a verdade, e o empirismo traz aí as experiências para a formação das ideias. É a experimentação que traz a formação dessa consciência ética. O racionalismo tem ali na razão o guia de faculdade dos juízos morais. Então, é a partir dessa racionalidade que a gente vai construir, inclusive, a própria moralidade. No empirismo, as verdades vêm dos sentidos. No racionalismo, as ideias são inatas, ou seja, nascem numa condição já ajustada do próprio ser humano como ser racional. Enquanto que no empirismo as experiências sensoriais é que vão dar forma à conduta ética.
No racionalismo, a verdade está dentro do homem, nessa condição racional. No empirismo está fora, nas experimentações, nos acessos, né, na prática dos sentidos. O racionalismo dizia que os sentidos eles são enganosos, que eles podem nos enganar, e tem inclusive vários exercícios propostos pelos racionalistas nesse sentido, de que os nossos olhos são enganosos, né, de que os nossos sentidos humanos eles podem nos enganar, enquanto que no empirismo o caráter e as convicções morais são oriundos dessas experiências e que a gente deve confiar nas experiências sensoriais. O racionalismo vai desprezar o papel do corpo, da matéria, das paixões, enquanto que o empirismo vai trazer ali tudo que não é sensorial como objeto de rejeição. Então, a fé é rejeitada, a intuição é rejeitada, porque a gente precisa experimentar para ter certeza das coisas, através do empirismo. Kant traz para a gente aí um pensamento avançado nesse sentido, porque ele entende que tanto os sentidos quanto a razão são importantes e são fundamentais para que a gente conheça o mundo e para que a gente tenha essa construção ética. Ele entende que o racionalismo e o empirismo devem ser adotados, mas que vão existir lacunas que só vão ser preenchidas pela fé. E aí ele traz aí de volta, inclusive, contribuições do próprio Santo Agostinho, nesse sentido da ética cristã. A razão ela é importante, a experiência ela vai também ter a sua importância, né, nessa construção da verdade, mas existem lacunas que somente a fé religiosa vai poder preencher de acordo com Kant, né? Ele é fundador da moralidade universal, que está ancorada na razão, defendendo aí que todos os seres humanos deveriam ser julgados de forma igual, ser percebidos na sua dignidade, independente da sua classe social. E ele traz para a gente aí os dois imperativos, né? O imperativo categórico e o imperativo hipotético, que são formas de se perceber essa construção do conhecimento. Entenda uma coisa que é bem importante. Para Kant, o imperativo categórico, de fato, tem uma construção ética, mas o imperativo hipotético não pode ser reconhecido como um instrumento ético de moralidade. Quando ele fala do imperativo categórico, ele está falando que as nossas ações elas devem ser tomadas, devem ser traçadas eticamente por elas mesmas. Eu ajo eticamente porque a ética é que é a base da minha decisão. Quando eu falo do imperativo hipotético, eu estou dizendo que eu vou agir daquela forma com a intenção de chegar no outro objetivo mais na frente, ou seja, a minha ação ela é somente um meio de alcance de um segundo objetivo. E, portanto, utilizar as minhas ações para o alcance dos meus objetivos não pode ser considerado uma ação moralmente correta, né? O imperativo categórico, como está posto aí no slide, comanda a ação como necessária em si mesma, independente das circunstâncias. É necessário agir dessa forma porque é ético agir dessa forma. Né? A ação ela é considerada ética quando a máxima que a rege pode ser universalizada de forma que qualquer pessoa possa praticar essa mesma ação. No imperativo hipotético, por a gente ter objetivos a serem alcançados a partir das nossas ações, como ações meio, a gente já está aí determinando de que não é universal para todas as pessoas, até porque nós todos não temos os mesmos objetivos de alcance e não agimos da mesma forma para alcançar as mesmas coisas quando queremos as mesmas coisas. Então, no imperativo hipotético, a gente tem uma ação que é um meio de alcance para um fim. Né? E que isso não é exatamente uma regra de prudência e muito menos de moralidade. A nossa ação, a nossa atitude, ela tem que se valer em si mesma no seu pensamento ético. Eu faço isso porque é ético fazer e não por causa das consequências daquilo que eu faço. E ele traz essa distinção muito clara aí entre os dois imperativos. A gente traz aí um outro momento que é da ética
contextualista e que é bem interessante pensar nesse sentido. Eu, particularmente, sou muito adepta dessa ética contextualista, que é pautada na racionalidade, né? Tem aí o racionalismo como pauta, mas defende que o homem ele está inserido dentro de um contexto e que esse contexto vai também determinar a sua ação. Né? Então, a moralidade ela vai ser relativa, vai assumir conteúdos diferenciados ao longo da história por conta dos contextos vivenciados pelo próprio homem. Existe a filosofia da ética, existe a racionalidade da ética, o empirismo continua lá, né? Mas a gente tem os contextos que vão abraçando as pessoas ao longo do tempo e que esses contextos vão trazendo aí a possibilidade de que a gente tenha uma ética contextualizada e uma moral relativizada. O tópico 4 entra no utilitarismo, né, numa reflexão sobre a coisa certa a se fazer desde que isso tenha como decorrência o bem-estar geral. Então, a ética utilitarista, ela existe para que a gente alcance um bem-estar coletivo. A gente tem alguns expoentes, Bentham e Mill, né, estão lá postos na nossa unidade de aula, que trazem contribuições para que a gente perceba esse utilitarismo, mas que também vem nessa modernidade colaborar com a ética do coletivo, né, de que a gente tem que ter o pensamento no bem-estar geral. Gente, vocês estão comigo? Está todo mundo tão caladinho? Eu estou entendendo. Sim, professora. O que é que vocês vão fazer a partir de agora? Né? O que é muito importante. A minha indicação é essa, né? Pelo menos para vocês, né? Claro que vocês acatam se acharem que é prudente. Façam a leitura do material, utilizem esse tempo para isso. Vocês têm entre o dia 24 e 29 para fazer a avaliação, portanto, hoje ainda é 18, vocês têm aí alguns dias para fazer isso. Sei que tem um feriado no meio, quero que vocês curtam o feriado de vocês. Mas se vocês fizerem essa leitura pausadamente, né, determinarem ali um pequeno período do dia para que essas leituras sejam feitas e revisitarem, principalmente, os materiais que estão postados ali nos materiais complementares e os vídeos, eu tenho certeza que vocês terão acesso a uma excelente avaliação. Em todo caso, durante essa semana eu costumo visitar as salas de aula com maior frequência. Então fiquem muito à vontade para que vocês façam, não só nas participações do fórum, mas através do Fórum Fale com o Professor e do Mensageiro, que vocês tragam as dúvidas de vocês, as construções de vocês, porque a gente vai aí também fazendo essa construção ao longo do tempo. Né? Mas eu quero que vocês fiquem muito atentos aos prazos do cronograma. Agora é uma etapa de finalização da disciplina e que eu não posso, infelizmente, pegar na mão de todo mundo. Vocês vão ter que fazer a parte de vocês. E assim, entendo que a avaliação da disciplina ela tem um peso importante na nota e na frequência, mas é uma parte. Vocês têm outras atividades que já estão fazendo essa composição. Finalizando o fórum, eu tenho até 14 dias para fazer a correção, mas eu costumo fazer logo na sequência, então vocês vão ter ali as notas surgindo aí ao longo das próximas semanas. E a gente vai se falando para dirimir qualquer dúvida e para fazer essa construção, para que vocês sejam bem-sucedidos na avaliação. Tranquilo, gente? Quero desejar aí a vocês um excelente descanso, um excelente feriado, mas não soltem a rédea, né? Façam a leitura, é uma disciplina online, ela parece ser mais tranquila nesse sentido, mas vocês também têm que dar a cota de participação de vocês, tá bom? Fica meu abraço, a gente não se vê mais online, quero dizer que é um prazer enorme ter estado com vocês, espero ter contribuído aí para a formação de vocês de alguma forma, e fico à disposição na sala de aula, né, com todo o amor, para que vocês tenham aí sucesso até o final da disciplina, tá bom? Um abraço para vocês, bom descanso. Abraço, professor, muito obrigado. E bom feriado, né, também. Vou parando a gravação. Tchau, tchau.